que karma no budismo é o ensinamento mais complexo. Ele é bastante diferente daquilo que a gente imagina, no sentido de karma sendo karma é a que se faz, a que se paga, você fez a cama, agora deite, essa é a minha cruz, esse é meu karma, eu tenho uma conexão kármica com fulano, um karma é inescapável. Na verdade não é nada disso, são mais conceitos assim espíritas ou kardecistas ou de Hollywood. O filme Kill Bill, o filme do Joker com a saga do Coringa do Batman, o seu chefe e a sua sogra, tudo é um. É isso aí, tá tudo amarrado junto na unidade da maldade. Ai ai ai, mas não se preocupem porque eu tenho no meu arsenal secreto o ensinamento da bosta kármica. E a partir do momento em que você ouvir a palavra da bosta kármica, a sua vida vai mudar e o seu coração vai se encher de Hello, iluminadas, iluminados, sejam bem-vindos e prendam a respiração, porque a merda vai feder. Logo no começo do filme Kill Bill, a noiva tá grávida do Bill, no altar casando com um cara super do bem. O Bill invade o casório e mata todo mundo e ela só vai acordar muitos anos depois do coma, com uma sede de vingança, bem merecida por sinal. No filme Joker, a gente entende como uma sociedade abusiva complica a vida dos desfavorecidos e dos doentes psiquiátricos, de forma a construir e moldar os comportamentos do arqui-inimigo do Batman. E ter empatia pelos vilões pode até ser uma coisa interessante, mas não é obrigatório. Mas eu garanto que tanto a Beatrix Kiddo quanto o Coringa teriam sido bem mais felizes se tivessem escutado esse ensinamento secreto da bosta kármica. Vamos lá. Era uma vez o Tibete, que era um país ali alegrinho, era absolutista, teocrático sim, mas vivia sua vidinha independente com suas qualidades e defeitos. Até que eles foram invadidos pela China maoísta e fuzilaram os monges, bombardearam os monastérios, proibiram a religião e queimaram os livros. De verdade, uma coisa bastante horrível. O ensinamento da bosta kármica é uma reflexão sobre a vingança e especialmente aquele tipo de vingança que a gente considera muito, mas muito merecido. Se bem que a gente sempre tem a tendência de achar que a vingança é merecida, mas ainda assim tem sempre a opção de largar a mão pra gente não se contaminar e não sujar nessa bosta kármica. Voltando à história dos tibetanos, quem tinha que morrer, morreu, quem tinha que fugir, fugiu, e o país continua tomado até hoje, ok. Mas não se esqueçam da bosta kármica. Agora, na vida contemporânea, durante muito tempo, o governo da China e as universidades chinesas se depararam com um problema que não sabiam a causa. Uma grande parte do solo da China estava contaminado com metais pesados e particularmente com uma contaminação inexplicável por mercúrio. E eles foram investigando esse mistério misterioso e chegaram à conclusão de que sempre onde tinha uma quantidade maior de tibetanos, o solo estava mais contaminado. E depois de muita pesquisa e muito cientista quebrando a cabeça, eles finalmente conseguiram desvendar o mistério. Tolinhos. Então, existe uma medicina tibetana, que é bem parecida com a medicina ayurvédica da Índia ou com a medicina tradicional chinesa. Tem acupuntura, moxa-bustão, meridianos, remédios herbais. É uma formação que leva anos, gente. Não vamos sair achando que porque a gente é budista pode sair cutucando a saúde dos outros, porque ser médico não é cursinho de final de semana. Enfim, e no meio desses remédios estranhos que levam ingredientes como bigode de gato preto, piolho de cobra, ímen de virgem, rabo de viado e chifre de corno traído, no meio de tudo isso também se adicionam sais de mercúrio. E na forma de sais ligados em outros elementos, esses íons de mercúrio passam pelo corpo com os remédios e não matam, pelo contrário, saem na bosta. Mas a questão é que na fossa séptica ou no sistema de tratamento de esgoto e saneamento da China, existem bactérias que vão ali fermentando o cocôzinho dos tibetanos, quebram ou decompõem esses sais e transformam a bosta normal dos tibetanos em uma bosta tóxica, uma bosta kármica. E agora, aquele primeiro cocô da manhã está todo se transformando em mercúrio tóxico e contaminando todo o solo do país invasor e se vingando das almas penadas, coitadinhas. É quase como quando na adolescência a mãe reclama e fala assim: meus netos me vingarão, você vai ter filho pra ver o que é bom pra tosse. Ai ai ai. A moral da bosta kármica é que independentemente de se você acredita em karma, em Buda, em Deus, no universo, em qualquer coisa, existe uma tendência natural de que quem não presta caia de cara no chão e quebre os dentes. Ou leve um tiro nas fuças. Isso por mérito próprio, porque tanto quanto possível nós vamos fazer o máximo para evitar sermos nós os agentes dessa vingança merecida. Então não fique querendo remendar os outros, eu vou te ensinar uma lição, você vai ver. Ferraram com você?
Não repasse a maldade. Tenha fé que você será vingado em algum momento místico. E repara que eu não tô nem falando em se culpar ou perdoar e sair batendo palma para as inimigas. O que eu tô dizendo é, tanto quanto possível, não se meta com esse processo de reparação. A gente tem que tentar seguir com a nossa vida tanto quanto possível, de preferência não desejar o mal para os outros e nem ficar stalkeando no Facebook todo dia, contando as horas para eles tomarem no... Escute Buda, você será vingado, nem que seja pela sua bosta kármica. É claro que o universo e a vida são caóticos, mas se a gente observa, por exemplo, nos ciclos da natureza, a gente vai observar todo esse tipo de evento muito idiosincrático. Você pode estar coberto de razão e ter muitos motivos para se vingar e pode fazê-lo se você decidir assim. Mas o que você não vai conseguir é justificar isso como sendo uma coisa de bem ou como sendo uma atividade de dar. A moral do vídeo de hoje é não se suje, não revire a bosta, independentemente de quem cagou. É só limpar a bunda e largar a bosta para trás. A noiva do Kill Bill, o Coringa do Batman não tiveram essa sorte de entender esse ensinamento e acabaram também, de uma certa maneira, cagando sobre a própria vida e agora devem estar sendo procurados pela polícia. Tudo tem consequências. Muito obrigado por me acompanharem em mais um vídeo. Você já está inscrito? Já tocou o sininho da igreja para as notificações? Chame mais pessoas para virem compartilhar desse ensinamento, aprender um pouco a deixar de ser besta e também para dar um pouquinho de risada aqui com a gente. A gente aos poucos vai começar a estudar um pouquinho de karma, o que é o karma, como ele funciona, como lidar com ele. Porque até dá pra gente escapar das malvadezas, mas tem que ser esperto, por isso que tem que desenvolver a sabedoria. Até loguinho.